Olá! Hoje estamos em mais uma edição do programa Atentos, uma edição muito especial, onde vamos conversar com a doutora Ieda Cortez sobre licenciamento ambiental, descentralização e perspectivas no RN. Engenheira civil, consultora na área ambiental e urbanística, gostaríamos de saber um pouco mais sobre licenciamento ambiental e também a perspectiva da descentralização e como o Estado do Rio Grande do Norte se posiciona nesse contexto. Bom dia a todos, Dr. Costa Neto, público aqui ouvindo a nossa mensagem. O tema é, sem dúvida, muito importante para o Estado do Rio Grande do Norte, porque a gente sabe que nós temos diversas atividades no nosso estado, no sentido de serem diversos empreendimentos, diversas atividades que estão na cadeia produtiva do estado. Então, o licenciamento ambiental ele é a força motriz para que tudo isto aconteça. Quando a gente fala em descentralização, e perspectivas no estado, é no sentido técnico, propriamente dito, da discussão, porque a gente sabe que no licenciamento ambiental ele tem diversas esferas. Tem a esfera federal, que é através do IBAMA, tem a esfera estadual, que é o IDEMA, e as esferas municipais, que são as prefeituras, e dentro dessas prefeituras uma estrutura organizacional, que tem que ser criada para que isto aconteça. Vendo esse lado de estrutura administrativa, são esses órgãos que geralmente são autarquias, da administração indireta da União, do Estado, e dentro do município são secretarias municipais. Quando a gente fala na questão legal, aí a gente fala num arcabouço legal que tem que ser criado para que isto aconteça. E dentre essas divisões de esferas, a gente tem leis específicas que dão a autonomia ou descentralizam da União para o Estado e do Estado para o município. Aí a gente fala nessas legislações que são leis federais, leis estaduais ou resoluções dos conselhos de meio ambiente, que no nível federal é o CONAMA e no nível estadual é o CONEMA. No estado do Rio Grande do Norte é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. Então, esses órgãos deliberativos, eles têm resoluções que tratam dos enquadramentos dessas, para que essas atividades possam ser entendidas como cabíveis no IDEMA, cabíveis na prefeitura, ou no IBAMA. Aí a gente entra na discussão do IBAMA, que é quando atinge mais de um estado, é o IBAMA. Ou quando são terras indígenas, quando são áreas militares, e aí a lei trata especificamente dessa questão do IBAMA, ou áreas protegidas, áreas de proteção integral que são da União. E Estado, quando abrange a área a ser licenciada, abrange mais de um município, então é o Estado. Quando a atividade não é caracterizada como de impacto local, é o Estado. Então aí vem a legislação cobrindo todo esse enquadramento. O município é quando a gente tem também uma resolução do CONEMA que trata de impacto local. Nessa resolução há as limitações onde o município pode atuar. Mas, claro, o município, quando a gente fala de descentralização, é no sentido positivo, não é uma questão de incapacidade do órgão estadual ou alguma conotação política, não. É totalmente técnica essa visão aqui que a gente apresenta. Quando o processo de licenciamento ele é descentralizado, ele é bom para as três partes. Ele é bom para o empreendedor, ele é bom para o órgão estadual e para o município, porque ele vai trazer aquela atividade
aquela discussão em nível de município. As pessoas, a comunidade, ela vai melhor compreender aquela atividade. Porém, deixando claro que a legislação ela tem uma limitação de que atividades, como eu falei, caberiam à análise do município. Então, a visão aqui é técnica, porque a gente tem que realmente, na hora que você descentraliza, você melhor atende o empreendedor, porque você vai trazer o problema para a localidade, sendo a atividade de impacto local. Então, existem as resoluções, como eu falei, por exemplo, falando de energia renovável. A gente tem uma resolução do CONEMA que fala que o município poderia licenciar atividades de geração de energia até 15 kW e que caberia o IDEMA de 15 a 135 kW. Então, claro, os parques eólicos hoje eles pretendem chegar a uma potência muito maior. Porém, se o município onde aquela área se localiza tem a capacidade técnica, aí é uma questão que a gente pode melhor explicar numa outra pergunta, o que é que o município precisa para ele abarcar esse licenciamento. Então, quando a gente fala em descentralização é nesse sentido, é num sentido totalmente positivo para os três lados, vamos dizer, se tem três lados, né? O empreendedor, o órgão estadual e o órgão municipal. E perspectivas no RN eu acho que é um tema que a gente não se esgota por aqui, porque ele abrange várias discussões, mas a gente sabe que o estado do Rio Grande hoje ele é líder, o estado do Rio Grande do Norte hoje ele é líder em energia eólica, né? O maior parque nacional de produção de energia eólica. Então a gente sabe que isso está atrelado, o licenciamento está totalmente atrelado a essa discussão, né? A gente sabe que está acontecendo hoje na Europa a COP, né? Onde inclusive o estado do Rio Grande do Norte está presente nessa discussão justamente por esse know-how que foi criado, né, no âmbito da discussão do licenciamento ambiental. Então isso só traz coisas, né, pontos positivos para o Rio Grande do Norte, né? Então é isso que a gente inicia aí a discussão, né, de tratar de perspectivas. Doutor Ieda, é excelente, mais claro, impossível. E aí eu gostei muito do gancho que você fez com relação às energias renováveis. A gente sabe que no Brasil a gente teve uma mudança da matriz energética. Nós tínhamos diversos, não só no Brasil como no mundo todo, inclusive é tema da COP que está acontecendo nesse momento, mas a gente teve uma mudança significativa no Brasil a partir de que situação? O grande problema, digamos assim, para o meio ambiente até alguns anos atrás eram os combustíveis fósseis. Não que eles não sejam um problema, ainda são. Inclusive diversos países do mundo ainda têm eles como matriz principal do ponto de vista energético. Mas no Brasil houve uma mudança nesse sentido. O Brasil passou por alguma perspectiva, vamos dizer assim, de a partir de todos os recursos naturais que nós temos em abundância, inclusive quando comparados com outros países, de fato somos muito ricos, né, em recursos naturais, a gente pôde explorar essa abundância, tanto nas hidrelétricas, por exemplo, utilizando a água como fonte de energia primária, com as eólicas usando o vento como fonte primária, nas solares usando o sol como fonte primária. Então percebemos o quanto alguns passos elementares podem ser importantes na construção de energia, que é base do desenvolvimento de um Estado, né? A sociedade não tem como se desenvolver do ponto de vista moderno, contemporâneo, até porque nesse momento que estamos gravando, quantas câmeras não estão ligadas, quantos notebooks, quantos celulares, quantas luzes. Vocês que estão assistindo agora estão assistindo a parte do aparelho eletrônico que tem que utilizar essa energia. Então a energia ela é realmente um recurso fundamental para que a gente se desenvolva enquanto sociedade. E as energias renováveis surgem nesse contexto como um ponto muito importante. Como você muito bem colocou, o estado do Rio Grande do Norte ele surge hoje como talvez o maior parque eólico do Brasil. E isso é muito importante para um país, para um estado com as dimensões que nós temos e que busca esse protagonismo e assume esse protagonismo, como a senhora bem colocou, estando inclusive representado na COP. Então, nesse sentido das energias renováveis, o Estado ele surge como protagonista, a matriz energética está mudando e, de acordo com alguns estudos que tivemos acesso, a tendência é um grande crescimento das energias renováveis no nosso Estado nos próximos anos. Além dos que já temos, ainda há uma perspectiva muito grande de crescimento. Nesse contexto,
como o licenciamento ambiental ele pode contribuir. A senhora me explicou do processo em si e das competências que cada órgão vai ter. Como fazer com que o nosso licenciamento ambiental seja aliado, vamos dizer assim, da energia renovável para que nós tenhamos uma propulsão ainda maior de atrair investimentos, de atrair recursos, desenvolver essas fontes energéticas para que a gente tenha, de fato, uma sociedade que venha a progredir a partir dessa perspectiva? Uma excelente pergunta. Dentro do que eu falei, seguindo o mesmo raciocínio, sem dúvida, o Estado, o poder público, como órgão licenciador, ele é fundamental nesse processo, né? A legislação estando bem, digamos, direcionada no sentido de viabilizar, né, o procedimento, né, dentro do órgão licenciador, como também os estudos que caberão ao empreendedor entregar. Então, os estudos são fundamentais, né? Como a gente sabe, existe um atlas eólico, onde ele indica exatamente as áreas que possuem essa capacidade de produção de energia, tanto solar como eólica, e como sendo fontes primárias. E o empreendedor ele tem que viabilizar, no caso, suas áreas, estudando, fazendo a medição do vento, né, com base já no indicativo do Atlas Eólico. Então, existem esses levantamentos de campo que são necessários para viabilizar digamos assim, dar o ponto de partida para o estudo de viabilidade das áreas que serão propensas à geração de energia. Com esse estudo de viabilidade, o empreendedor fecha os outros estudos acessórios e vai em busca da sua famosa licença ambiental. E o órgão licenciador, sendo ele Estado do Rio Grande do Norte, ele tem que ser totalmente aberto para essa boa intenção do empreendedor que vem, por muitas vezes, animado, né? E o Estado ele tem que estar aberto para essa discussão, né? Como um órgão parceiro, no sentido de bem orientar, uma vez que a legislação ela orienta, mas ela não detalha todos os pontos, ele bem orientar e ir tratando o processo como uma parceria, no sentido de trazer para a economia do Estado a indiscutível, né, geração de emprego e renda que a gente conhece. Então, os estudos bem elaborados, agora essa é uma visão que eu tenho como técnica, os estudos têm que ser bem elaborados. Às vezes, por vezes a gente é o órgão licenciador que complica a nossa vida, ou né, porque está demorando demais, né? E a gente que já foi do órgão licenciador, a gente sabe que às vezes falta muita coisa, faltam muitos elementos nos estudos para que o técnico, para que o analista se sinta confortável de colocar, digamos, no seu parecer, uma aprovação. Então, por vezes a gente vê só o lado do empreendedor. Eu, como consultora, procuro sempre, com essa visão de que já pertencia a um órgão licenciador, de que a coisa tem que ser bem feita e bem embasada para que dê conforto ao técnico que está analisando o processo. Então, eu acho que a gente não pode dizer que são dois lados. Eu acho que a gente tem que pensar que o órgão licenciador e o empreendedor eles estão buscando o mesmo fim, né? Dentro da legislação, atendendo à legislação específica e viabilizando uma geração de emprego e renda e, inclusive, uma geração de energia. Como você bem falou, a fonte primária dos recursos hídricos, que a gente trata aí das hidrelétricas, elas são fontes escassas em razão das chuvas. Então, a gente depende muito de um elemento da natureza para que a gente tenha segurança hídrica, que tão falo, né? E a gente sabe que nem em todas as regiões do Brasil essa segurança hídrica existe. O Rio Grande do Norte é uma delas. Tanto que eu também já atuei na área de recursos hídricos, já fui secretária de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado.
E a gente sabe que é uma constante busca de localizar essa fonte, né? Seja ela um rio que abrange mais de um estado, seja ela um reservatório já construído, que é a famosa barragem, ou então você fazer transposição de bacias, que é a transposição de águas, aí a famosa transposição do Rio São Francisco. São transposições de bacias, você traz água de uma bacia hidrográfica para outra. E aí você vai chegando de um estado para outro através de obras de adutoras e de canais. Mas você vai buscar essa fonte longe, muitas vezes longe, porque ela não é uma garantia local, não há sustentabilidade hídrica. O Rio Grande do Norte a gente sabe disso, que vive em função das chuvas, né? Então, a fonte renovável, ela é sempre, hoje, atualmente, ela é muito mais interessante, né? Porque o vento é uma garantia que ele existe. E o Atlas eólico e o Sol também são duas fontes que são garantidas pelos seus respectivos Atlas, né? E acho que a busca é no sentido de sempre tornar essa viabilidade, buscar essa viabilidade para dar sustentabilidade ao projeto que você está defendendo. Então, há muitas, eu vejo como muitas perspectivas para o Estado esse avanço nesse setor. Doutora Ieda, quando a senhora falava, eu também lembrei de sua experiência anterior no Serviço Público Federal. A gente sabe que no âmbito federal a gente tem um escalonamento, digamos assim, de políticas totalmente diferente do que a gente vê no âmbito estadual e no âmbito municipal pelas próprias proporções da atividade desenvolvida. A gente tem na Constituição Federal o artigo 225 que ele fala de desenvolvimento sustentável, meio ambiente ecologicamente equilibrado. Assim como também nós temos a Lei Complementar 140, que também trata do licenciamento ambiental e as resoluções que a senhora citou do CONAMA. A minha visão, a minha leitura, e a senhora pode me corrigir se eu estiver errado agora também, é de que a União ela consegue fazer isso muito bem no sentido de descentralização. Eles conseguem reunir para si o que realmente tem que ser competência da União, como a senhora colocou, um empreendimento que ultrapasse os limites de um estado, então são 2 estados, ele vai ter que atuar, ou o impacto realmente exige a atuação da União naquele sentido, como a senhora colocou até mesmo também em termos de recursos hídricos, como obras de grande porte, transposição de rio, por exemplo, e coisas do gênero. Então a gente tem uma atuação federal que reconhece, a meu ver, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também a sua própria competência até onde ela deve ir e aonde devem entrar dos estados e dos municípios. Nesse sentido, o que eu observo particularmente é que essa tentativa ou esse movimento que a União um dia fez de descentralizar pode ser visto como algo bem sucedido, talvez a médio e atualmente já falando a longo prazo. Nessas experiências anteriores, constata-se realmente que houve esse movimento por parte da União de descentralizar essas atividades para os estados e posteriormente para os municípios, mediante, obviamente, as leis e a política correspondente. E aí, nesse sentido, fazendo o gancho, a gente tem que ver, como a senhora bem colocou, que não podemos ser adversários nesse contexto, até porque o meio ambiente ele é difuso e coletivo, é para todos e para todas. Então, o empreendedor também não pode ter interesse, por exemplo, em prejudicar o meio ambiente, porque ele vive nesse mesmo meio ambiente e desenvolve sua atividade também. E o Estado também, obviamente, tem a sua parcela ainda maior de contribuição pela representatividade política e que sustenta a partir do voto popular, enfim. Então, minha pergunta, de maneira melhor recortada, é: esse movimento que a União fez de descentralizar algumas políticas do ponto de vista ambiental, a senhora sente que foi bem sucedida e talvez os estados estejam fazendo também no mesmo ponto, ou talvez seja essa a missão que os estados têm que fazer agora, em descentralizar para os municípios, por exemplo, considerando a questão do impacto local? Eu entendo como positiva esse movimento da União, eu acho como positivo, até o próprio CONAMA, ele tem as suas resoluções, né, que tratam dessa descentralização. O país o Brasil é um país que a gente aprendeu lá na escola, é um país quase territorial, é muito grande. Não há capacidade técnica nenhuma, não teria capacidade técnica nenhuma de um órgão como o IBAMA dar conta do Brasil. Como também não há capacidade técnica
do IDEMA ter condições de tomar conta. Quando eu falo tomar conta, não só no licenciamento, mas na própria fiscalização, que está atrelada ao licenciamento. Assim, eu entendo que na hora que o empreendedor ele tem a licença ambiental com diversas condicionantes, significa que o órgão ambiental que listou aquelas condicionantes, ele tem que ter a capacidade de fiscalizar se o empreendedor está atuando e cumprindo as condicionantes. Então, não tem como cada órgão que a gente citou aqui, dele ter condições técnicas, né, como a gente fala, ter braços e pernas para tomar conta de um Brasil territorial. Como também o IDEMA tomar conta de 167 municípios no Rio Grande do Norte. Então, quando a gente fala de descentralização, a gente fala nesse sentido. Porque na hora que você descentraliza, você tem mais condições de chamar, ei, município de Venha Ver, como é que está a sua estrutura? Ou seja, ser uma fiscalização suplementar, não ser a única fiscalização, ser a do IDEMA. Eles não têm condição. Então, quando a gente fala, eu vejo a descentralização como um ponto que tem que acontecer, não tem como voltar atrás, né? Não tem como voltar, regredir. A gente tem que evoluir. Então, voltando para a sua pergunta, eu entendo como positiva essa descentralização da União para o Estado, e acredito que há muito o que construir no Rio Grande do Norte em relação à descentralização do Estado, do órgão estadual, para os municípios. Aí a gente entra numa questão de estrutura, como eu falei no início, de estrutura administrativa, de preparação da legislação municipal para receber esse licenciamento, capacidade técnica dos seus... Aí vem elaboração. Aí a gente pode entrar aí numa outra esfera, de outro questionamento seu, para que a gente possa melhor explicar. Mas eu acho que o Estado do Rio Grande do Norte ele tem que evoluir nesse sentido, para o próprio IDEMA se tornar um órgão mais de planejamento, né? Porque a gente sabe que o IDEMA ele é um órgão, é uma autarquia descentralizada da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que tem como principal atribuição tratar do planejamento da política de meio ambiente. E o órgão IDEMA ser o órgão, digamos, administrativo, para a coisa funcionar. Mas o IDEMA ele pode ficar numa visão mais geral da coisa e não ficar no dia a dia, naquela coisa de ter que meio que apagar incêndios para conseguir dar conta de um estado com 167 municípios. Então, eu vejo como positiva essa descentralização e não tem como haver regressão. Temos que evoluir nesse sentido e preparar esses municípios para isso acontecer. Perfeito, Toreira. Inclusive, pegando mais uma vez o gancho da sua fala, na experiência anterior na Secretaria de Estado, a gente tem o órgão, né, secretaria, que pensa a política estadual do meio ambiente, e a gente tem o IDEMA ali na condição mais de executor dessa política, que abarca licenciamento, monitoramento, fiscalização, como a senhora bem colocou. E aí eu trago, voltando à questão das perspectivas do nosso estado, né? O licenciamento ambiental, às vezes alguém pode pensar, por que tão importante falar em licença ambiental e não em outras questões relacionadas à atração de investimentos, ou à proteção do meio ambiente, ou coisa que o valha? Porque normalmente o licenciamento ambiental é basicamente o ponto de partida. É aquele primeiro contato, é aquele contato realmente inicial. Quando, por exemplo, um grande empreendimento ele vai chegar ao nosso estado, ele tem que primeiro entender as regras ambientais, porque a partir daí é que vão vir as discussões, por exemplo, em relação à questão urbanística, como a senhora bem conhece também, em relação a questões tributárias, de quanto ele vai pagar, por exemplo, por esse licenciamento, ou a licença urbanística, ou no futuro para construção daquele empreendimento, no futuro para a operação desse empreendimento, mas o primeiro contato é a licença ambiental. Então, se eu tenho um procedimento de licenciamento ambiental que funcione, creio eu que esse empreendedor vai se sentir cada vez mais estimulado a empreender naquele local. E a gente sabe que é a partir desse empreendimento que vão surgir os empregos e rendas necessários ao desenvolvimento do nosso estado.
Historicamente, a gente tem algumas dificuldades, né, no nosso estado em relação à própria extensão territorial dele, em relação a outros, por exemplo. E a gente precisa pensar num estado que venha a se desenvolver. E eu acredito que esse licenciamento ambiental sendo bem desenvolvido, sendo bem construído, ele com certeza vai ser uma mola propulsora disso. Especialmente considerando as oportunidades que surgem agora a partir de nossa posição, vamos dizer assim, privilegiada no mapa, né? A gente tem um estado que ele é muito rico em alguns recursos, como o vento e o sol, vamos dizer assim. E a posição geográfica dele permite que nós tenhamos uma atração inicial de investimentos. E aí eu faço a analogia da paquera, né? Primeiro tem a paquera. Opa, tem vento e tem sol. Agora, na hora de ver se vai dar namoro ou se não vai dar namoro, ele vai querer saber quais são as condições desse relacionamento que ele vai ter com o Estado. E é a partir daí que eu acho que o Estado precisa pensar esse licenciamento ambiental e a importância que ele tem que ter. Obviamente também com muita responsabilidade, como a senhora também colocou, com as condicionantes, o que tem que cumprir, o que tem que fazer, e fiscalizando isso efetivamente. E a gente vê que quando se assoberba demais em demandas e atribuições, acaba perdendo o fio do que é o principal. E aí, fazendo essa consideração, eu questiono, será que hoje nós temos um órgão ambiental que reúne órgão ambiental no âmbito estadual, que reúne tantas atribuições porque houve uma dificuldade de descentralização ou porque talvez quem tinha que receber essa descentralização não estava preparado? Porque a gente conhece um pouco a realidade dos municípios, a senhora também trabalhou já no âmbito municipal, e eu também, a gente sabe que muitas vezes é o município quem tem dificuldade para receber esse investimento. Então talvez a gente precise pensar em como operacionalizar isso na prática, né, para que a gente tenha uma segurança nessa transição, digamos assim. Isso, eu entendo que essa etapa que nós estamos vivendo hoje, os órgãos hoje enfrentam, né, tanto o Estado como as prefeituras, além desses dois pontos de primeiro a dificuldade do município, como também não sei dizer se uma visão de planejamento de descentralização, mas eu faço até uma referência ao IDEMA, que criou um núcleo, né, de gestão de apoio aos municípios, justamente para conseguir apoiar os municípios nesse sentido. Mas eu vejo uma questão também dos municípios, a própria visão dos gestores e a falta de orçamento. Então a gente sabe que muitas vezes o município ele tem dificuldade de orçamento, ele mal consegue pagar a sua folha, e para se montar uma estrutura organizacional capaz, com técnicos, você tem uma folha razoável, né? Primeiro você tem que criar a legislação, você tem que contratar pessoal, você tem que capacitar, aí o IDEMA entraria para capacitar, mas você tem que manter. Então, além do que, você na hora de você vai preparar toda essa fase, né, de criação de um órgão municipal para receber esse licenciamento, você com certeza vai precisar além do IDEMA, com o seu núcleo de gestão de apoio aos municípios, o NAGAM, você vai precisar de contratação de uma consultoria para que isto seja internalizado, preparado e transferido, né? Isso não é uma coisa simples, né? É uma coisa que leva um tempo, dependendo do porte do município, leva um tempo, mas eu acredito que isso tenha que ser pensado. Não temos como mais estarmos, né, convivendo com essa situação, né? A nossa última experiência em Tibau do Sul foi uma experiência muito válida, mas você percebe que isso já era para ter acontecido há mais tempo, né? A boa intenção surgiu nos últimos 3 anos, mas era para ter acontecido há mais tempo, porque quando você vai perceber, quando você entra para tentar lidar com as situações que foram apresentadas para o órgão, você vê que muitas coisas já passaram do ponto. Não tem como você voltar. Você não vai conseguir mais voltar. A ocupação já existiu, o problema está ali posto, né? Muitas vezes você precisa, para minimizar aquela ocupação, aplicar sanções
ou negociar para que aquilo seja regularizado com base na legislação, mas já que há ocupação, você não tem como demolir mais, né? A não ser que seja uma coisa realmente que ultrapasse qualquer limite ambiental e urbanístico. Então, assim, são coisas que, principalmente esses municípios que envolvem turismo, que o mundo todo está voltado para o Rio Grande do Norte, até pela essa atividade de geração de energia, traz outras coisas, né? Traz a divulgação do Estado. Na hora que vem um técnico para participar de um determinado trabalho, uma determinada atividade de implantação de um parque eólico, ele vem, se implanta no município ali, conhece o município de Tibau do Sul, conhece o município de São Miguel do Gostoso, conhece o município de Galinhos e se apaixona. Próximo mês ele já traz a família. E um vai divulgando para o outro, e não tem como. E aí a ocupação vai crescendo, e se o município não tomar a rédea, né, daquela situação, ele não controla mais. Então, assim, a nossa mensagem aqui é no sentido de que os gestores municipais, eles procurem ter essa visão de que quanto antes melhor, né? Melhor para a população, melhor para ele como cidadão local, melhor para o próprio IDEMA, porque lá na frente não viriam outros impactos que não podem ser mais mitigados. Então, assim, são coisas que... É aquela história, o cavalo selado tá passando, né? E se você não montar no cavalo, você perde o time da coisa. Então, eu acho que é um campo muito aberto aí para... que tem que ser explorado nesse sentido, tem que se buscar orçamento, os gestores municipais têm que buscar orçamento para isso, né? Eu sei que há uma demanda muito forte deles para problemas mais, digamos, imediatos, mas são visões de planejamento que tem que existir para que lá no futuro ele não gaste mais para rever uma determinada situação do que ele pensar num planejamento para executar esse tipo de preparação local e essa não dependência total do órgão estadual, né? Nesse sentido que eu coloco aí a sua resposta. Acho que consegui responder. Respondeu sim, respondeu muito bem. E eu gostei quando você falou do melhor para ele, né? Enquanto gestor público, tem 2 pontos aí, eu acho. Melhor para ele, inclusive, porque o município ele tem a competência. Então, querendo ou não, na hora em que ele não está exercendo essa competência e existe uma violação, por exemplo, e algum tipo de responsabilização disso, quem estaria à frente por determinação legal e não o faz, responde no mínimo por omissão. E aí, pensando do ponto de vista do órgão estadual, que tem que tomar conta de 167 municípios, é impossível que ele consiga estar tão próximo quanto o município. A sede do município estaria ali para resolver um problema que às vezes é emergencial, e no tempo em que isso se comunica a um órgão central estadual, já é tarde demais. Tem município no Rio Grande do Norte, por exemplo, que fica a 8 horas da sede do órgão estadual ambiental, do órgão da política de meio ambiente. Então, é muito complicado ter essa fiscalização, monitoramento integral em uma dimensão territorial tão vasta. E aí, pegando também mais um gancho em relação a esse planejamento, particularmente, não sei se a senhora teve a mesma impressão que eu em momentos anteriores, mas se percebe que há uma dificuldade dos gestores públicos, e aí não só prefeitos e prefeitas, mas secretários e secretárias também, acerca de compreender a importância desse licenciamento ambiental e da própria competência, de exercer a sua competência ambiental na sua plenitude. Por que eu digo isso? Porque às vezes na conversa a primeira pergunta, vai poder licenciar o quê? Aí você vai responder, não, vai poder licenciar atividade de impacto local. Aí ele pensa que impacto local é a cigarreira, que tem lá no meio fio da rua principal. A atividade de impacto local não é isso. Tudo bem, você pode até não ter condição de fiscalizar e de licenciar, por exemplo, fiscalizar sempre tem, na verdade, de licenciar, na verdade, um grande parque eólico de dimensões enormes. Mas tem muitas atividades que estão ali dentro do seu município que você poderia licenciar, fiscalizar, monitorar, e que o seu exercício como protagonista nesse contexto
permitiria desenvolver a sua localidade. Quase que todos os empreendimentos que se desenvolvem nos municípios do nosso estado, a gente sabe disso, são de impacto local. A exceção é que são aqueles que realmente são de um porte que exige a atuação do órgão estadual. E aí, essa atuação do órgão estadual, como a senhora me colocou, seria meramente supletiva. E aí sim ele poderia assumir uma função de gestão mais integral. Concordo também que existe uma escassez muito grande de recursos, né? E recursos aí não são só financeiros, são estruturais, humanos, materiais, enfim. E alguns municípios não se atêm a isso porque de fato não permite-se que o faça. Mas há outros que realmente poderiam inclusive ser financeiramente sustentáveis a partir de assumir as competências que lhes são devidas e atribuídas. Nesse contexto, o que um município, por exemplo, a gente tratando aqui de maneira geral e ampla, né? Independentemente de um município ter ou não condição de fazer e ser ou não interessante para ele fazê-lo, deveria ser interessante independente de qualquer coisa, porque a lei exige que o faça, mas vamos trabalhar nesse contexto de interesse secundário, digamos assim. Sendo interessante ou não, sendo possível ou não, o que o município precisa para que ele assuma a função do licenciamento ambiental? O NAGAM, como a senhora bem colocou, merece todos os méritos, tanto o núcleo quanto o próprio IDEMA, por criar um setor destinado para esse fim e que está disposto a auxiliar os municípios nesse contexto. Mas para que o município licencie e seja, vamos dizer assim, reconhecido como um órgão que licencia, que fiscaliza, que monitora, que faça parte do sistema, né, do meio ambiente nacional, ele precisa cumprir alguns requisitos. Que requisitos seriam esses, Toredo? Inicialmente, como eu falei, a questão da legislação. Precisa fazer uma análise do que existe de legislação no município em relação, voltado para o meio ambiente e voltado para a questão urbanística, porque uma coisa ela não está dissociada da outra. A gente sabe que tem um instrumento social e participativo que é o plano diretor, obrigatório para municípios acima de 20 mil habitantes pela legislação nacional. E além do plano diretor, existem os códigos de meio ambiente e código de obras que são fundamentais para ordenar, orientar esse trabalho em nível municipal. Primeiro, a legislação, sem dúvida, né? Todos os estudos que já tenham, porventura, sido feitos no município, dependendo da atividade que cada município tenha. Além da legislação, a criação de um órgão específico para essa função. Muitos municípios eles têm um órgão que às vezes atua conjuntamente, a Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Urbanismo numa só. Dependendo do porte do município, isso se confunde totalmente. Então esse secretário, esse gestor, ele passa a ser meramente o secretário de obras. Obras que eu falo, obras públicas. Apagador de incêndio oficial. Apagador de incêndio oficial. Ele praticamente, você fala com ele não está nem lhe ouvindo. Esse é o resumo do que a gente percebe. Então, existe uma diferença entre obras públicas e obras privadas. É importante a gente destacar isso. O secretário de infraestrutura, o secretário de obras, ele vai coordenar, vai gerenciar obras executadas pelo município. Quando a gente fala meio ambiente e urbanismo, o urbanismo ele vai analisar as obras particulares, ele vai licenciar as obras particulares, que são os famosos alvarás de construção. Claro que esse órgão municipal ele não vai gerenciar ou fiscalizar as obras particulares ele vai fiscalizar, na verdade, se o alvará foi emitido e se aquela obra foi executada conforme alvará, mas ele não vai adentrar no mérito de executar a obra particular, privada, claro. Então, é importante destacar essa diferença da função da secretaria. Então, quando a gente fala de uma secretaria mista como essa, como você falou, é um apagador de incêndio. E muitas vezes ele termina pelo dia a dia, ele fica voltado meramente para as obras públicas do município. O ideal é que essa estrutura seja separada, né? A gente já viu por diversas vezes que essa estrutura mista não funciona. Tem que ser uma secretaria só para obras públicas e uma secretaria para meio ambiente
e Urbanismo, onde vai tratar se o município tiver condições e capacidade técnica, assumir o meio ambiente e fazer análise urbanística dos projetos de obras privadas entregues para serem aprovados. Então, em relação, se a gente pensar na criação desse órgão de meio ambiente e urbanismo, dissociado da Secretaria de Obras, você tem que estruturar esse órgão. Você tem que criar a legislação, ele tem que ter na lei de organização administrativa do município, ele tem que existir, né? Se já existem diversas secretarias, ele tem que ser uma secretaria à parte, onde lá você vai ter a atividade de cada setor ou órgão dentro do órgão, né? E lá você tem que criar os setores que vão tratar desses temas, como o próprio licenciamento ambiental, o licenciamento urbanístico, o planejamento territorial, onde você vai tratar de todos os processos de parcelamento do solo no município, como desmembramentos, remembramentos, certidão de uso e ocupação do solo, que é um elemento fundamental para o licenciamento ambiental. Primeira coisa, quando você chega no órgão ambiental, o primeiro documento do checklist pedido pelo IDEMA é a certidão de uso e ocupação do solo, que é emitida pelo município. Porque quem sabe o que pode se fazer naquela área, naquela região, por orientação, por zoneamento dado pelo plano diretor ou por alguma legislação municipal, é o próprio órgão municipal. Então, esse documento ele rege todo o início da análise ambiental do empreendimento. Então, existe essa necessidade de criação de setores dentro do órgão e precisam que esses setores sejam ocupados. A lei federal, ela diz que a parte de análise, né, uma discussão que o senhor bem conhece, no sentido de que há necessidade, principalmente para a atividade de fim de fiscalização, há necessidade de concurso. Então, essas secretarias elas têm que ter fiscais ambientais nomeados, né, capacitados, para que eles possam fiscalizar os atos oriundos do licenciamento. Tem os fiscais de obras, tem a questão dos analistas, né? Há uma discussão sobre se esses analistas têm que ser concursados ou podem ser cargos comissionados. Então, é uma estruturação que tem que existir minimamente para o licenciamento ambiental. Falando do licenciamento ambiental e urbanístico. Se a gente for tratar do licenciamento ambiental, a gente tem que evoluir para outros perfis de profissionais. Por exemplo, quando a gente trata de um município que abarca a Mata Atlântica, como é Tibau do Sul, você vai ter que ter ou um biólogo ou um engenheiro florestal para que ele emita pareceres no sentido de análise de processos de supressão vegetal. São municípios que tenham alguma área de proteção ambiental na costa marítima, né, como lá Tibau do Sul também, que a gente tinha a famosa Refaltes. Então, é ideal que tenha um biólogo para examinar todos os procedimentos que envolvam o tema, né, de biologia marinha. Então, cada município ele tem que ser avaliado de acordo com a sua localização e seu tipo de atividade. Então, essa equipe mínima ela vai ser montada, vai ser proposta, vai ser pensada de acordo com sua localização e tipo de atividade que é mais comum naquele município. Então, é uma equipe mínima que ela tem que ser, à medida que o município vai crescendo, ela tem que ser ampliada, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo, a gente falou aqui de São Miguel do Gostoso e Tibau do Sul, que são municípios que apontam fortemente no turismo, né? São os dois destinos turísticos mais importantes do Rio Grande do Norte, além de Natal. Há outros municípios que há um planejamento de exploração turística, como as serras, né? Serra de São Bento, a própria serra lá na região de Currais Novos, ali no município do Seridó, a Serra de Santana. Então, onde há essa visão de turismo, visão turística, de que há elementos para a exploração do turismo,
tem que se pensar também no que o turismo leva. Né? O turismo leva geração de emprego e renda, mas ela leva também a demanda para outras ocupações. Se você leva o turismo para essas regiões, você tem que levar empreendimentos turísticos, como hotel, pousadas, etc. Quem vai licenciar esses hotéis e pousadas? Hoje, se o município não tem o licenciamento na sua mão, seria o IDEMA. Quanto tempo isso vai acontecer? Né? Então, são atividades de impacto local. Então, será que o município ele não poderia pensar em preparar, porque lá na frente ele vai colher os frutos, porque ele vai atrair mais investidores? Como você falou, na hora que ele prepara a base, o início da paquera aí, né? Que você falou. Então, na hora que você vai paquerar com aquele município, o investidor, ele vai paquerar, ele vai avaliar quanto tempo ele vai ter o retorno daquele investimento que ele vai aplicar naquele município. Ele vai avaliar quanto tempo. É uma conta matemática. Ele tem um dinheiro disponível para aplicar determinada atividade. Ele tem um sonho de aplicar aquele dinheiro que ele tem naquilo ali. Está na conta, aplicado. Aí ele faz a conta. Eu vou levar quantos anos para preparar o projeto, licenciar, executar, ou seja, licença de prévia, licença de instalação e licença de operação. Quanto tempo eu vou ter o retorno após a inauguração da minha atividade? Aí ele vai fazer a conta. Eu levo quantos anos? Aí ver quantos anos ele aplicando o dinheiro ele teria o retorno, ou se ele vai aplicar no investimento, no empreendimento. Então, são coisas que tem que se pensar com uma visão futura, uma visão de planejamento. Às vezes eu sei que muitas vezes o gestor ele está ali tendo que resolver o feijão com arroz. Mas se ele quer pensar no desenvolvimento do município, principalmente voltado para a exploração dessas atividades que ele vê como benéficas para o município, ele tem que pensar também nas soluções para o empreendedor que quer investir, né? Então era isso que... Doutora, e pensando nesse sentido, a gente tem que... A pandemia da Covid-19 mudou muita coisa, né? Ainda está mudando e ainda está por vir o que vai mudar. Tem gente que fala do novo normal desde março de 2020, mas eu particularmente defendo que a gente só vai conhecer o novo normal depois que efetivamente todo mundo tiver vacinado, depois que a gente tiver com a segurança sanitária, porque não tem nada de normal e a gente tá andando de máscara, a gente tá com medo de aglomeração, e a gente tá com medo, enfim, de uma nova onda. Não tem nada de normal nisso. Mas nesse novo normal, que ainda está por vir na minha leitura, a gente tem um mundo de oportunidades que se abre também, especialmente com relação ao elevado crescimento que nós estamos verificando em relação ao turismo, por exemplo, serrano, interiorano, como a senhora colocou, e o perfil do turista que está aqui no Rio Grande do Norte, que durante muito tempo a gente se acostumou a ter o turista internacional, né? Ao europeu, norte-americano, enfim, que vinha para o Brasil, para o Rio Grande do Norte, por exemplo, se instalava e ficava, ou por vezes não, vinha pontualmente, vinha com uma frequência, mas enfim, esse perfil mudou. Não que a gente não tenha mais o estrangeiro, a gente continua tendo e vamos continuar tendo, mas a gente tem muito agora o perfil também do turista local ou regional. É o cidadão de Natal que vai ao interior do seu estado, ou que vai, ou o cidadão do interior do estado que vem a Natal, ou que vai para o litoral potiguar, ou de estados vizinhos como Recife, como Pernambuco, como Paraíba, como o próprio Ceará, enfim. Então a gente tem toda uma construção de mudança de perfil desse turista. E essa mudança desse turista passa também, como a senhora bem colocou, por uma reformulação de compreender essas perspectivas e como a licença ambiental também pode ser um ponto-chave nesse contexto. Dessa forma, a gente verifica que o licenciamento ambiental ele passa aí pela questão urbanística, como a senhora colocou também, pela questão das obras públicas, ou seja, a obra que o próprio município ou o estado vai desenvolver, ou a União. Passa também pela questão do desenvolvimento em relação a serviços, como hospedagem, como alimentação, ao turismo, que foi durante muito tempo, talvez não seja hoje, não tenho essa informação correta, talvez você tenha, mas já foi o maior segmento do nosso estado durante muito tempo. Nós temos diversas mobilidade urbana, nós temos diversos aspectos que estão concatenados à questão da licença ambiental, ao licenciamento ambiental, porque nós vivemos no meio ambiente. Uhum. Meio ambiente de trabalho, meio ambiente enquanto sociedade, meio ambiente urbano, meio ambiente rural, tudo isso é meio ambiente. E aí, entender
então, o licenciamento ambiental como protagonista nesse contexto pode ser realmente do que a gente precise para que o nosso estado venha a ter o desenvolvimento que a gente tanto espera, tanto almeja e trabalha para que ele tenha. Nesse sentido, qual seria a herança, vamos dizer assim, que um bom processo de licenciamento ambiental, e aí não um processo especificamente, e sim uma estrutura de processos, tanto no âmbito estadual quanto nos âmbitos municipais, naqueles municípios que já licenciam ou que passem a licenciar, o que essa boa construção e estruturação desses processos pode trazer de herança para o nosso estado, pensando aí talvez a médio e a longo prazo, a curto também, mas principalmente a médio e a longo prazo. Como você falou, né? Todas essas dinâmicas associadas ao ser humano, elas passam pela uma análise de meio ambiente, sem dúvida. Então, inicialmente se percebe no licenciamento ambiental que ele ali é o início de tudo. Mas associado a ele estão diversos outros componentes, né? Diversos componentes. Eu vou dar um exemplo. O licenciamento ambiental, já que a gente está falando de energias renováveis, o licenciamento ambiental de um parque eólico, ele vê ali na licença prévia, na licença de instalação e na licença de operação diversos outros componentes associados. Aí vem a gestão ambiental. Primeiro, a supressão vegetal que o parque eólico vai fazer para ocupar. Vem a gestão ambiental com o monitoramento da fauna e da flora. O afugentamento da fauna, porque na hora que você ocupa, você afugenta os animais. O gerenciamento dos resíduos sólidos da própria ocupação, da construção, da implantação do parque. Você gera resíduos, você instala um canteiro e você vai ter seres humanos ocupando aquele canteiro todos os dias para executar aquele empreendimento. Então você vai ter um gerenciamento de resíduos. A destinação desses resíduos, você coleta e você destina. O afugentamento da fauna, onde você realocou esses animais. Se você suprimiu vegetação, qual foi o plano de recuperação que você está propondo para recuperar aquela área degradada? Então, o licenciamento ambiental é um documento que ele gera diversos outros documentos. Ele gera diversos outros documentos. E, da mesma forma, eu estou falando de uma atividade. Então, qualquer atividade, ela também gera outros diversos documentos. Então, a gente fala de gestão ambiental de uma atividade, que é o parque eólico para geração de energia. Mas na hora que você você vai implantar um empreendimento turístico, você também vai ter as licenças devidas com os seus diversos componentes associados. Vem o Estado do Rio Grande do Norte, emite a licença ambiental, que é base para o licenciamento urbanístico, que vai gerar e vai solicitar do empreendedor outros diversos estudos, projetos relacionados ao impacto urbanístico no município. Aí vem trânsito, né? Vem lixo, resíduo sólido, vem índices urbanísticos que seu empreendimento vai ocupar, impacto de vizinhança. Então, tudo isso é visto num processo de licenciamento ambiental e de licenciamento urbanístico. E, por vezes, você acha que isso é bobagem. Não é. Não é bobagem. Porque isso afeta, uma vez implantada essa atividade, ela vai afetar o ser humano por diversos anos. Né? Por diversos anos. Então, existem em determinadas análises as famosas compensações. Por quê? Porque você tem que compensar o município para, indiretamente, compensar a comunidade em razão daquele impacto. Então, tem a famosa compensação ambiental e tem a famosa compensação urbanística. A pergunta é: o senhor vai querer ocupar, mas o senhor vai criar um determinado impacto no local.
Então, o senhor vai ter que compensar de alguma forma, você vai retornar para o município essa compensação para que você minimize o seu impacto. Então, a legislação dá todas essas condições para que, como você falou em algum questionamento, é o famoso desenvolvimento sustentável, né? Que a gente tanto fala, e um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, eu sempre falo, tudo que é em excesso é ruim. Então, é um resumo dessa frase do artigo 225 da Constituição. Desenvolvimento sustentável, meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, na hora que você consegue fazer essa análise, equilibrando todos esses pontos, você vai em busca do bom, do ótimo, que aquele empreendimento vai representar para aquela localidade. É claro que essa frase, que é tão bem colocada no artigo da Constituição, ela vê ali intrinsecamente o desenvolvimento econômico e a geração de emprego e renda. Isso é fundamental. A visão do órgão licenciador não tem que ser só penalizar o empreendedor. Ele tem que entender que naquela frase do artigo 220, que é a carta magna, está acima de qualquer, aí vai esse entendimento para os seus alunos, né? De que aquela visão ali, ela não pode ser punitiva, né? Ela tem que ser para, digamos, também atrair investimentos e garantir esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Doutor Ieda, pegando aí esse gancho conclusivo, eu nem preciso dizer que é sempre uma satisfação conversar contigo sobre as mais variadas áreas, e não sendo diferente com relação ao licenciamento ambiental, ao nosso estado, né, que nós dois gostamos tanto e nos interessa tanto discutir tanto a questão de instrumentos que podem ser utilizados para que o nosso estado possa utilizar todas as perspectivas positivas que estão ao seu favor, ao seu benefício, e como a licença ambiental e a temática ambiental como um todo, ela é importante e ela é cara ao nosso estado nessa perspectiva justamente do desenvolvimento sustentável, que é um desenvolvimento que leva em conta aspectos econômicos, aspectos sociais, aspectos ambientais. Então, o nosso estado precisa disso, né? A gente sabe que o poder público e a iniciativa privada precisam se aliar, se unir, vamos dizer assim, criar um grupo coeso para que a gente consiga fazer com que o nosso estado se desenvolva, e a licença ambiental, o procedimento de licença ambiental é, sem dúvidas, um dos pontos fundamentais nesse contexto. Então, mais uma vez, agradecer pela conversa, agradecer pela presença, e com certeza todo mundo está muito satisfeito com o que ouviu aqui, com o que aprendeu aqui. Eu, com certeza, estou anotando aqui tudo que a senhora fala, e aí eu deixo o gancho para as suas considerações finais, caso a senhora queira fazer, com relação ao tema discutido. Obrigada a todos os ouvintes aí por até esse momento escutarem aqui. Eu sei que foram respostas longas, mas eu acredito que respostas que conseguiram esclarecer aos questionamentos, e deixar aqui a mensagem de que o licenciamento ambiental, essa visão de licenciamento ambiental, por muitas vezes com a visão pelo lado do empreendedor como uma coisa chata e punitiva, eu acredito que a gente, estando também do lado do poder público, o gestor tem que ter essa visão como eu falei, de ser aberto a novas perspectivas, a novas estimular a paquera, né? A famosa estimular a paquera, porque isso é bom para ambos os lados, né? Se é que tem lados. Então, tanto o empreendedor, ele tem que mudar essa visão, como o órgão público, o licenciador, ele também tem que se abrir, né? Sempre como linha mestra a legislação, sem dúvida, mas também se abrir para atrair investidores. É isso que é o papel do poder público, né? Como a gente diz, né?
quem faz o poder público são seres humanos, né? Não são bonecos, né? Que a gente, por vezes, o poder público. Somos nós que fazemos. Por vezes estamos lá, por vezes estamos na iniciativa privada. E, claro, você, estando do lado do poder público, você tem que se comportar como tal. E estando do lado privado, você também tem que sempre buscando atender a legislação, estar abertos a esses entendimentos, a essas discussões que, no final, visam atender ao bem-estar da população, né? Ao bem-estar da população, à geração de emprego e renda e ao desenvolvimento sustentável. Esse é o meu recado. Como eu sempre atuei quando estava no poder público, sempre aberta a atender quem quer que fosse, né, com a boa intenção que a gente tem que ter. A gente tem que acabar com essa história, eu sou muito franca nesse sentido, de que o servidor público é aquela coisa chata, que maltrata o contribuinte. Eu nunca fui assim, né? Eu nunca fui assim enquanto estive lá. E sempre procurei, para quem trabalhava comigo, né, do meu lado, também ter essa visão. Porque por vezes nós estamos lá e por vezes estamos do outro lado. Na verdade, nós estamos sempre dos dois lados, porque nós somos contribuintes também. Não é isso? Então, a gente tem que ter essa visão de que se a gente tem um bom atendimento, se a gente tem esse diálogo aberto, a gente vai atender ao fim, que é o bem-estar da população e a geração de emprego e renda. Perfeito, doutora Ieda. Gostaria de agradecer a todos e a todas que estiveram conosco até aqui. Curtam esse programa, compartilhem esse programa, se inscrevam no canal caso ainda não estejam inscritos. E mais uma vez agradecer também a doutora Ieda pela presença, por todas as considerações que fez. Com certeza as respostas foram bastante assertivas. E mais uma vez também agradecer ao professor Mário Vitor pelos cuidados técnicos. Forte abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.